Ler um texto no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 14, 15 e 16. Louvado seja Deus. Quero tentar ser mais devagar hoje ao falar, para que possamos entender bem a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero dar nome hoje a esse sermão, ou essas meditação que nós vamos ter. Como sabemos que somos filhos de Deus e que estamos em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler Romanos aqui. Eu estou com a minha versão, mas eu quero ler uma outra aqui, que vai ser King James. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver novamente atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe aqui, e é um fato que acontece com muitos cristãos hoje, quando tem dúvida do seu chamado, do seu propósito, da sua posição em Deus, da sua posição em Cristo, tem dúvida da sua identidade. Mas a nossa identidade, a identidade do cristão, ela é confirmada por meio do Espírito Santo. Amém? Amém. Portanto, hoje vamos falar um pouquinho do Espírito Santo nessa ação poderosa. Esse texto, ele tem três grandes verdades que nos direcionam, que é um pilar aí para que nós possamos seguir, que é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. O cristão, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, é uma marca do cristão ser guiado pelo Espírito de Deus. O segundo é que recebemos a adoção de filhos. Nós, que não éramos filhos, criatura, recebemos a adoção de filho. E isso é que o Espírito fala ao nosso coração. Não só fala, mas essa é uma verdade bíblica do texto, que nós recebemos a adoção de filho. A terceira é que o Espírito Santo testemunha no nosso espírito que nós somos de Deus, somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, e como nós tornamos filhos de Deus? Como nós tornamos filhos de Deus? Na maioria das vezes, as pessoas, todos dizem filho de Deus, mas não são todos filhos de Deus segundo a Bíblia, a palavra do Senhor. Amém? Amém. Mas o mundo acredita-se que todos são filhos de Deus. Não são. Aqueles que ainda não são apenas criatura. E como nós tornamos filhos de Deus? No livro no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que ao recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador, é o momento que nós tornamos-se filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Amém? Amém. Como que se tornamos filhos de Deus? É recebendo a Jesus Cristo, é recebendo Ele, é crendo no Evangelho. Quando nós, mesmo estando perdidos, e a realidade é essa, estando morto, ouvimos a voz de Deus, por meio do Espírito Santo, por intermédio da palavra, como Ele mesmo, Jesus disse, virá um momento, e chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
E ele diz ainda: e vai chegar um dia em que todos ouvirão a minha voz, até mesmo aqueles que morreram. E é o dia da redenção do nosso corpo. Mas, estando o homem ali ouvindo o Evangelho, e ele crê na obra redentora do Senhor Jesus, ele crê no Senhor Jesus como seu Senhor, e como seu Salvador. Nesse momento, essa pessoa passa a ser filho de Deus. Que o versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós entregamos a vida ao Senhor, há um novo nascimento. Um novo nascimento. O nascer da carne não nos faz filho de Deus. Ou simplesmente nascer-se uma criança e crescer, mesmo que seja em um lar evangélico, não faz dele um filho de Deus. Vai chegar um tempo, um determinado momento, que ele também vai ter que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A gente fala, nós não falamos muito, deveria falar mais, né? A gente fala de Maria, né, que é a mãe de Jesus, fisicamente, o homem Jesus. A gente fala dela e outros falam ou colocam em muitas vezes maior do que Jesus, mas ela mesma faz uma oração e confessa Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Salvador. Então todas as pessoas, todos que nascem da carne, é necessário que entregue-se a vida ao Senhor Jesus, para que então possa tornar-se filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu disse que falamos pouco, né, sobre Maria, porque nós não damos muita ênfase a ela, né? Mas ela é uma das mulheres mais brilhantes, né? Uma mulher que foi escolhida entre tantas pessoas para ser a mãe de Jesus, né? Então sempre devemos sim falar nesse termo, que foi uma pessoa escolhida. E a Bíblia diz: achou ela uma mulher temente a Deus, e esse é o motivo que ela foi escolhida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é necessário que nós estejamos em Cristo. Quando nós começamos o livro de Romanos, o capítulo 8 de Romanos, o versículo 1, já diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E algumas traduções, King James e a Almeida corrigida, revisada e corrigida, diz: os que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E então gera-se esta dúvida também: eu estou ou eu não estou em Cristo? Porque diz todos que estão em Cristo. E agora eu vim, talvez até aceitei o Senhor. Aí tem essa continuidade. Eles não andam na carne, mas os que andam no Espírito. Talvez gera esta dúvida nos corações. Amém? Amém. Mas o fato é que os que estão em Cristo Jesus, esses são filhos de Deus. Gálatas, no capítulo 3, o versículo 26 e 27, diz que todos os que estão em Cristo são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Diz lá: pois todos que foste batizados em Cristo, de Cristo revestiste. Amém? Amém. Todos que entregaram a vida ao Senhor, revestiram-se do Senhor Jesus. E portanto, por intermédio da fé em Jesus, são feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, diz que somos da família de Deus. Nós somos da família de Deus. Os que estão em Cristo são da família de Deus, sem dúvida. Assim já não sois estrangeiro, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? Amém. Todos nós estamos em Cristo, somos da família de Deus, somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então entendemos como nós tornamos filhos de Deus.
tornamos filhos de Deus, entregando a vida ao Senhor Jesus. E uma vez estando no Senhor, nós somos filhos de Deus, nós somos a família de Deus. Então a primeira grande verdade aí é que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. O versículo 9 até diz: vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas ele vai continuar dizendo que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, uma das grandes verdades que atesta para nós é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos guiados. O verbo guiados vem do grego, talvez não consiga falar direitinho aqui, né? Mas é ago. Implica uma conduta contínua. Implica uma conduta contínua, uma condução, ou seja, o Espírito Santo está guiando você continuamente. Glória a Deus. Existe talvez muitas vezes na nossa vida ou na vida de alguém que a gente vê e de outras pessoas que até conta como sendo um bom testemunho, e é um bom testemunho, mas não deveria parar aí. Existem algumas pessoas, eu sempre converso com pessoas, e principalmente mulheres, né, que falam dessa forma, pela alegria daquilo que foi gerado nela, o seu filho está na presença de Deus, e ele diz assim: eu lutei bastante até que meu filho foi batizado com o Espírito Santo. Isso é bom, isso é maravilhoso, toda mãe quer isso, não é? Toda mãe quer, mas parece que ali era o seu fim, tudo que se fez era até chegar ali, até que o Espírito Santo o batizasse, ou melhor, até que Jesus o batizasse com o Espírito Santo, e dali para lá essa pessoa talvez se perde a conduta do Espírito Santo, parece que foi uma ação ali isolada, apenas aquilo. Mas a palavra diz que os filhos de Deus, eles são guiados continuamente pelo Espírito Santo. Amém? Amém. É algo que você vai todos os dias, você vai desfrutando disso, você vai sendo orientado, você vai sendo ensinado. Então é uma condução contínua, não é uma ação isolada, mas é um estilo de vida no Espírito. Amém? Amém. Um estilo Glória de vida no Espírito, não mais na carne, não mais voltando às velhas práticas, mas é uma vida guiada no Espírito. Todo momento que você vai caminhando, aquela decisão, o Espírito está dentro de você. Você tem uma certeza, você tem algo falando dentro de você. É só um exemplo, né? Imagina que você vai pegar algum lugar que está quente, o que vem no seu entendimento? Isso aqui pode estar quente, isso pode queimar a minha mão. Assim é o Espírito, e ele fala antes para você: isso não compensa, não convém, não faz parte de você. Você é uma pessoa assim, guiada pelo Espírito Santo, e você tem esse estilo de vida de viver pelo Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ser guiado pelo Espírito é uma característica dos filhos de Deus. Esse guiar não é apenas sobre decisões pontuais, mas sobre viver em santidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é uma questão que também existe isso quando a pessoa, que não é errado, mas que não deve ser para apenas isso, né? Quando a pessoa tem uma dúvida, diz: eu vou buscar lá o fulano de tal para ver o que é que ele fala, e de repente aquela pessoa é sempre usada por Deus, de repente é um dom ali de sabedoria, palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento, né? De repente há um dom também na vida dessa pessoa, mas enfim, essa pessoa vai buscar ali aquela direção pontual, ou de repente até mesmo nós mesmos vamos buscar. Não é que isso é errado de forma nenhuma, nós precisamos buscar isso, mas não deve ser apenas para aquelas coisas pontuais, tipo, eu compro
juntar. Não é apenas isso, mas é viver uma vida sempre na presença do Senhor, uma vida em santidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vida que vai te levar a andar em justiça. Em justiça. E sempre exercitando a palavra da justiça. Quanto mais exercitamos, temos as nossas faculdades mentais ali fortificadas, o nosso interior fortificado. Sempre temos essa experiência, ou ficamos habituados, sempre estamos ali ouvindo a voz do Espírito de Deus. Não só para coisas pontuais, mas para levar a nossa vida a uma vida que agrada a Deus. Amém? Amém. Essas são uma das características de filho de Deus. Porque diz ali, os que estão em Cristo, nenhuma condenação lá. Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Ou Aleluia. seja, se Ele está, nós estamos em Deus, nós somos da família de Deus, nós vamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse: importa que eu vá para que Ele venha, e quando Ele vier, Ele vai direcionar você a todas a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, devemos sempre estar andando no Espírito, como Gálatas, capítulo de número 5, 16, ele diz: andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Amém? Amém. Andai no Espírito e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências da carne. Nós sabemos que a única coisa que freia a concupiscência da carne, a soberba da vida, né? A concupiscência dos olhos e as paixões mundanas, a única coisa que refreou isso foi a morte de Jesus Cristo em nosso lugar, na cruz do Calvário. Quando nós o recebemos e cremos dessa forma, então nós nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Aquele velho homem se morre, aquele corpo do pecado é destruído, e nós então vivemos uma nova vida, e nessa nova vida o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Como ali diz no Romanos capítulo 6, ele diz: quando vocês estavam andando na carne, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. Vocês estavam isentos da justiça. Trocando por outras palavras, imagina que tem uma pessoa que pertence àquele senhor. Então ele obedece àquele senhor. O outro senhor, se tem dois senhores, o outro senhor quer mandar alguma coisa naquela pessoa. Acho que melhor formalizando, imagina que tem um funcionário de uma empresa e há duas empresas num local trabalhando, e aí alguém da outra empresa A quer mandar no funcionário da empresa B. Ele não vai obedecer porque ele é um servo daquela empresa A. Amém? Amém. Mas quando ele passa para esta outra empresa, então aquela outra não tem domínio sobre ele. É isso que o Romanos está dizendo. Quando vocês andavam na prática do erro, do pecado, quando vocês eram guiados pelos seus próprios sentimentos, pela sua própria conduta, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. Ela não operava em vocês. Mas agora, quando vocês foram feitos filhos de Deus, agora vocês são servos de Deus, e agora vocês isentos de quê? Do outro Senhor. Ele não pode mais, não tem domínio sobre vós. Amém? Glória a Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão andando no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos senhores. Somos senhores. Somos senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma das coisas é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu pergunto para mim, né? Nós se perguntamos para nós mesmos, refletindo nisso, perguntamos a nós mesmos se nossa vida reflete
a direção do Espírito Santo. Amém? Amém. Lembrando que eu disse que o sermão ou essa meditação é como sabemos que os que somos filhos de Deus, né? Como sabemos que somos filhos de Deus ou que estamos em Cristo? Uma das coisas é ser guiado. E então a gente pergunta para nós mesmos: a minha vida reflete a direção do Espírito? A minha vida está refletindo a direção do Espírito? Amém? Amém. O Espírito Santo não apenas nos guia, mas também nos capacita a obedecer a Deus mesmo em tempos difíceis. Amém? Amém. Que maravilha! Essa direção, esse guiar do Espírito Santo não é simplesmente para tomar algumas decisões, mas é para que nós obedeçamos a Deus e obedeçamos até em tempo difícil. Que tempo fácil é mais fácil, né, obedecer do que em tempos difíceis. Mas o Espírito Santo guiando-nos, ele nos fortalece, ele nos capacita para que mesmo naqueles tempos difíceis nós obedeçamos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo vai guiar nós por terra plana. E nós sabemos, quando nós olhamos para o mundo, a gente vê o quê? Nós só vemos valas, nós só vemos escuridão, nós só vemos lugares como que houvesse passado um furacão, um terremoto, mas o Espírito Santo sabe qual é o lugar que nós devemos passar. Amém? Amém. Os filhos de Deus são vencedores, porque o Espírito Santo guia eles pelo caminho que vai dar certo. Aleluia. Aleluia. Pelo caminho que vai dar certo, pelo caminho certo. Por isso que os filhos de Deus são vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu já disse, né? João 16, 13 diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Em toda a verdade. Porque há tantas coisas que não são verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. O segundo ponto é que esse texto nos mostra que nós recebemos o Espírito de adoção. Glória a Deus. Glória a O Deus. Espírito de adoção. Podemos agora chamar Deus de Abba Pai, por meio da adoção que veio em Cristo Jesus, ao receber o Espírito Santo. A palavra aí grega, né, adoção no grego, ela se pronuncia mais ou menos assim, né? Eu sou bom de pronunciar isso aí. Reutesia. Amém? Amém. A palavra rio significa filho e tesia significa lugar de. Então as duas coisas é que nós fomos feitos filho de Deus, mas filho de Deus no lugar de, no lugar ou juntamente com Cristo. Glória a Deus. Glória a Nós Deus. não éramos filhos de Deus, não é. Nós passamos a ser filho de Deus, como disse, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, então nós fomos feitos no lugar de filho. Aleluia. Imagina que alguém não tem filho, mas ele vai lá hoje nos meios legais e faz uma adoção. Ele vai lá e adota uma criança e é colocado no lugar de filho. Glória a De Deus. filho. Colocado no lugar de filho. E é isso que aconteceu conosco. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que veio para dentro de nós e nos trouxe essa adoção de filhos para dentro de nós. E é isso que
nós nos fala que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é uma voz, é uma certeza que está aqui dentro de nós. Amém. Assim como muitas pessoas, ele diz, eu sou filho de Deus, mas no fritar dos ovos, ele sabe que ele não é. No fritar dos ovos, ele diz, Deus não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir, eu tenho medo de Deus. Ou como teremos medo, né? Fomos adotados como filho legítimo no lugar ou juntamente com Cristo Jesus. Isso aconteceu conosco, amém? Amém. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, isso aconteceu. Nós que não éramos filhos, fomos adotados como filhos agora. E porque recebemos essa adoção, nós podemos também dizer Abba, Pai. Glória a Deus. Glória A a palavra Deus. Abba, Pai, aí é um termo aramaico, né? O estudioso diz que somente os filhos legítimos de pai e mãe judeu que poderia referir ao seu pai e dizer Abba, Pai ou Papai. Quando eles não eram dessa forma, eles não poderiam dizer ao seu pai Papai ou Pai. Mas somente quando eles eram filhos de pai e mãe judeu, israelita, de nascimento, de pai e de mãe. Então eles diziam Abba Pai ou Papai. O Abba Pai que se diz papai ou paizinho. Amém? Amém. Veja como esta adoção foi extraordinária para nós. Porque nós, eu e você, uma vez que estamos em Cristo, que o Espírito está em nós possamos, sem medo, dizer Deus é meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Mas Deus. não dizer de palavras ao vento, mas uma certeza que Deus é seu Pai, de que você pode falar com Ele, que Ele está te ouvindo, que Ele vai ouvir você. Glória a Deus. Aleluia. E no livro de Marcos, né, quando Jesus está ali no Getsêmani, ele também usa, só em Marcos ali, parece, essa palavra, Abba Pai. Jesus está dizendo, Abba Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os que estão em Cristo são filhos legítimos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Filhos legítimos. A gente observa que há uma filiação ou uma adoção. E quando nós falamos sobre adoção aqui na terra, por mais que adotou e nos trâmites da lei, todos sabem que não são filhos legítimos, não são filhos biológicos. Mas Deus nos adotou, o Espírito veio com o espírito de filiação e nos adotou e nos permitiu que nós fôssemos filhos legítimos. E já falo para você por quê? Que somos filhos legítimos, não apenas um filho adotado, mas um filho legítimo de Deus. Glória a Deus. Glória a E Deus. ao ser um filho legítimo, nós somos o quê? Herdeiro de Deus, herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus porque somos filhos legítimos e co-herdeiro com Cristo porque fomos adotados. Amém? Amém. Que fomos adotados no lugar de, junto com Ele. Então o que é dele é nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Existem coisas que o Senhor Jesus está esperando a receber do seu Pai, que Ele só vai receber o dia que todos nós estivermos lá juntamente com Ele. Amém? Amém. Assim como quem já partiu, estão lá esperando quem? O último crente, ou a última pessoa, quando dizer fechou, então a trombeta toca, então se ressuscita as pessoas, e depois nós, ou os que estiverem vivos, serão encontrados lá no céu, nas nuvens, entre nuvens, nos céus, entre nuvens. E então todos nós, igreja do Senhor, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós somos herdeiros de Deus. E como somos herdeiro legítimo de Deus? Veja o livro de Gálatas, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque sois filhos de Deus, enviou Deus
ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não é escravo, mas filho, sendo filho também é herdeiro por Deus, herdeiro por Deus. Amém? Amém. Então, imagina que quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, o que aconteceu? Aconteceu que nós fomos perdoados, tivemos a nossa dívida perdoada. Nesse momento nós fomos justificados. Quando nós somos justificados por uma obra plena do Senhor Jesus, mas ao sermos justificados, o Deus enviou agora, porque somos justificados, somos perdoados, enviou o Espírito de seu Filho em nosso espírito, em nosso coração. E agora nós participamos da natureza divina de Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Você não foi só um adotado porque houve o perdão, e que isso é maravilhoso, é extraordinário, nossos pecados perdoados, justificados. Não só isso, mas por que aconteceu esse trâmite de perdão, de justificação? Nós recebemos o Espírito que compartilha natureza divina para nós. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós somos um com Ele. Aleluia. Aleluia. Agora, de fato, nós somos filhos legítimos de Deus, porque recebemos o DNA dele, o seu Espírito em nós. Glória a Por isso Deus. nós somos herdeiros de Deus por natureza. Nasceu de novo, nasceu da vontade de Deus. Não foi do homem, não foi da carne, nasceu de Deus. Aleluia. Por natureza nós somos herdeiros de Deus. Glória a Deus. E, juntamente, somos co-herdeiros por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E todo esse testificar está no coração do crente, está no coração daqueles que estão no Senhor Jesus. Sabe disso, vive isso, entende essas coisas maravilhosas. Amém? Amém. Então essa é a segunda coisa que nós recebemos. E ali o versículo ele diz que nós não recebemos um espírito de medo para andar em temor, mas nós recebemos um espírito de liberdade, um espírito de liberdade. E esse é um outro fator do crente, do que habita no coração de um crente. Ele não vive mais sobre o medo, não vive sobre o medo. O que é que vai acontecer? E se eu morrer agora, o que é que vai acontecer? Você não tem esse medo, você não tem medo de Deus, você não tem medo de andar com a sua cabeça erguida, porque você não está nesse espírito de medo que o mundo tem. A gente, lembrei agora também da época do carnaval, né? Que as pessoas ficavam lá mesmo dançando e falando, o Apocalipse, ele está voltando e coisa e tal, e aquele medo, é esse o medo, é o medo de ficar, é o medo de não saber se está em Cristo ou não. Os que estão em Cristo receberam o espírito de liberdade. Glória a Deus. Liberdade, são Aleluia. livres. Glória a Deus. Glória a Deus. São livres. Então nós somos herdeiros de Deus, legítimo, como filho legítimo. Que maravilha, né? Se você medita nisso, que maravilha. Eu já tinha os meus pecados perdoados. Eu já fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui justificado. E por que aconteceu esses trâmites? Agora que eu sou purificado, que eu sou justificado, porque eu aceitei e me tornei filho de Deus, Ele enviou o Espírito com a adoção agora, dizendo: você é da mesma natureza. Amém? Amém. Você é da mesma natureza. Glória a Deus. Aleluia. A segunda coisa é que o Espírito testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira coisa desse texto que deixa claro que o Espírito Santo testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. Quando as pessoas não têm esse testificar, ou esse testemunho de Deus, do Espírito Santo dentro do seu coração, ele vive o medo, Aleluia. Aleluia. Mas os que estão no Senhor, eles não têm esse medo. A palavra filho aqui
né, que é no versículo 16, é diferente do versículo 14. No versículo 14 refere-se a filhos maduros, com maturidade. Aqui refere-se a uma criança. Amém? Amém. Lá no versículo 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então eles o que? São filhos maduros. São pessoas que estão caminhando, guiados pelo Espírito Santo, obedecendo, são filhos maduros. Aqui no versículo 16, os estudiosos do grego dizem que aqui não se refere a um filho maduro, mas se refere a um filho que está crescendo, uma criança que está sendo exortada, uma criança que está sendo ensinada. Amém? Amém. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus, Ele nos guia, Ele nos capacita pela palavra para quê? Para que nós chegamos à altura da plenitude de Cristo, a estatura completa, a fim de que nós não sejamos mais levado por inconstância nossa mesmo, mas o texto diz ali por doutrinas, né? Por várias doutrinas, mas inconstância nossa mesmo. Quando você dirige a uma criança e fala algo para ela, ainda que seja bom, o que ela faz? Ela zanga, não é mesmo? Ela zanga, ela não entende. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem como? Espiritual. Amém? Amém. Mas o Espírito vai trabalhar para que nós chegamos a esse ponto. Amém. Aleluia. Glória Então a o Deus. Espírito testemunha que nós somos filhos de Deus. A palavra testemunha aqui no grego, né? Como eu disse, talvez não é a pronúncia certinha, né? Mas é martíria. Refere-se a uma confirmação no interior, uma certeza sobrenatural. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é que você sabe? Se voltasse até eu dizer, né? Eu não sei, só sei que sei. Amém? Mas a verdade é que você sabe. Por quê? Porque o Espírito testemunha no seu coração. É uma certeza sobrenatural que você é filho de Deus. Assim como quando a gente fala para uma pessoa que, mesmo estando crente, mas ela ainda não chegou a se entregar, a se abrir o coração e Jesus entrar de fato e de verdade, você fala para ela, você é filho de Deus? Ela diz, não sou, estou caminhando, estou lutando, eu estou com isso, estou com aquilo. Ela sabe que ela não é. Por quê? Porque lhe falta o testemunho do Espírito Santo dizendo, você é um filho de Deus. Glória Amém? a Deus. Você é um filho de Deus. O Espírito Santo trabalha em parceria com o nosso espírito, garantindo-nos que pertencemos a Deus. Amém? Amém. O Espírito Santo trabalha juntamente em parceria conosco para nos garantir que nós pertencemos a Deus. Trabalha juntamente conosco. Há um trabalho junto, há uma caminhada junto. Como referimos que uma das características aqui é ser guiado. Então você está contínuo, o Espírito está contínuo, trabalhando junto com você e confessando no seu coração que você pertence a Deus, que você pertence ao Senhor, que você é um filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse testemunho é pessoal, direto e contínuo, assegurando que nós somos amados por Deus. Amém? Amém. Esse é um dos fatores também. Ele é contínuo e assegura a nós que nós somos amados por Deus. E porque somos amados por Deus, quando a gente é amado, quando você se sente amado, o que é que você faz? Você retribui. Se de fato você está sentindo que você é amado, você sente aquela harmonia ali, o que você faz? Você retribui. Amém? Amém. Você retribui. Por mais que nós somos maus, mas nós retribuímos. Nós retribuímos. Agora, como muitas vezes somos maus, quando nós recebemos o mal, o que muitas vezes faz? Retribui-se com a mesma medida. Amém? Amém. Mas esse não é o fato do cristão. Mas quando nós sabemos que Deus nos ama, isso traz para nós uma certeza no nosso caminhar. Essa certeza nos dá segurança
em nossa salvação e coragem para enfrentar desafios. Amém? Amém. Imagina que você está passando aquele momento difícil, mas lá no fundo o Espírito Santo está dizendo: eu sou contigo, você é um filho de Deus, Deus te ama e você vai vencer, e você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Amém? Amém. O Espírito Santo está falando no seu coração, testemunhando essas verdades no seu coração. Glória a Deus. Glória a Quando Deus. enfrentamos dúvida, lembramos-nos de que o Espírito Santo é a nossa garantia. Amém? Amém. O Espírito Santo é a nossa garantia, como Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você passa por esse momento de dúvida, mas saiba que o Espírito Santo que selou você é a garantia de que você é de Deus. Glória a Deus. Glória a É como Deus. se ele viesse e pagasse uma quantidade. Quando você vai lá e diz: eu quero comprar este carro e vou pagar uma quantidade para assegurar, vou dar um sinal no nosso linguajar aqui, né? Eu paguei o sinal, dei o sinal, então você vai lá e dá o sinal, a certeza de que você vai voltar, porque você empenhorou valores ali. E é isso que a Bíblia diz. Nós sabemos, temos essa esperança, o selo do Espírito Santo dentro de nós é a garantia da nossa herança, é a garantia que o Senhor vai nos levar, é a garantia que Ele está conosco, porque Ele colocou dentro de nós algo de valor, o seu Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nós Glória a estamos em Deus. 1 João 3, 24 diz: sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Glória a Deus. Glória a Ele Deus. permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Estamos terminando e recapitulando aqui então os pontos. Como eu sei que eu estou em Cristo Jesus? Como que eu sei que sou filho de Deus? Já vimos ali, mas uma das coisas é: somos guiados pelo Espírito Santo, vivendo como filho de Deus. Amém? Amém. Somos guiados pelo Espírito Santo, vivendo como filho de Deus, não como simplesmente um escravo. Como a Bíblia diz, agora já não é escravo, mas agora é filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, o Espírito nos libertou do temor e nos deu o privilégio de chamar Deus de Pai. Recebemos então a filiação de adoção. Glória a Glória a Deus. Deus. Terceiro, o Espírito Santo testemunha no nosso espírito, confirmando nossa identidade com Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O cristão tem esse testemunho dentro de si. Aleluia. Vamos se Aleluia. colocar de pé em nome do Senhor Jesus.